venho dividir aqui com vocês, e eu venho dividir aqui com vocês uma agenda minha de pesquisa recente. A gente, né, como o Rodrigo adiantou, a gente olha muito para a CVM, enforcement no mercado, a gente tem ali um trabalho muito, né, semanal, de entender a CVM, tabular e depois fazer avaliações da instituição, e a nossa vontade é que isso continue, que depois de 10 anos a gente consiga, né, ter bons dados para fazer avaliações, que nós possamos facilitar a vida de alunos da instituição e de fora para, né, análise de casos, referências e tudo mais, para facilitar essa coleta de dados e tabulação de dados que realmente está sendo trabalhosa. Mas o que eu até, né, sugeri esse tema, de finanças sustentáveis, né? É um tema que, para mim, está sendo caro. Eu estou me envolvendo bastante com essa agenda. Eu acho que é uma agenda grande, internacional, que está entrando ainda de forma tímida no Brasil, mas em alguns passos estão indo. E acho que o meu papel aqui, eu preparei uma apresentação, se eu puder dividir, compartilhar, do bate-papo mesmo, né? Vocês têm ideias, tem algumas coisas que são talvez não tão familiares a vocês. Assim, qualquer coisa eu paro, eu tento trazer perspectivas, vou tentar ao máximo trazer casos e depois expor esse guia que a gente fez, né, sobre stewardship climático, que a pergunta principal é: se tiver um investidor numa pauta climática e preocupação climática, o nosso direito permite com que ele atue, né, que use como steward, que se faça como parceria na companhia para avançar na agenda climática, né? Então, essa era a pergunta. E aí foi toda uma análise ali de direito e regulação para perceber se o nosso sistema jurídico é adequado ou não para avançar em investidores que tenham preocupação em mitigar os efeitos com a mudança climática. Tá? Eu posso dividir a tela com vocês? Já tá com autorização para dividir. Tá? Já. Só espera essa minuto. Então, assim, que seja um bate-papo mesmo, para a gente assim, aproveitar ao máximo. Deixa eu ver aqui. Então, bom, começando assim, eu acho que primeiro, né, explicar um pouco o que é finanças sustentáveis e a sua relação com o direito societário e mercado de capitais. Finanças e direito, eu acho que são inter-relações ou intersecções bastante conhecidas ou muito já apropriadas de quem está trabalhando com societário, de quem estuda o societário. Vou dar exemplos, assim. Hoje em dia é muito comum fazer uma avaliação do direito societário a partir da teoria da agência, que é uma teoria de finanças e microfinanças. É possível também fazer análise de custo-benefício na tomada de decisões, inclusive avaliação para chegar nas responsabilidades. É também possível, na avaliação, né, a forma de valuation, na avaliação, você tem uma interseção entre as regras jurídicas e os métodos de valuation e como isso se forma, né, assim, o que é o justo, né, o preço justo para finanças não é necessariamente o preço justo para o direito e assim vai. Então, tem uma agenda, né, de law and finance, que intermedia governança, regulação e uma série do funcionamento do mercado financeiro e mercado de capitais e direito societário. E o que entra de novo em sustentáveis é que, além do direito e finanças, né, entra uma pauta de sustentabilidade, de ecologia, de outros valores ou outras variáveis que têm que ser consideradas ou devem ou precisam ser consideradas na tomada de decisão, né, e no direito. Então, assim, se o sistema jurídico, né, o sistema econômico, eles se relacionam, têm seus valores, quando entra a sustentabilidade, ainda entra uma outra forma de verificar essa relação, essa inter-relação, e de perguntar, né, se o direito é adequado ou não, né, se o modelo econômico funciona ou não. Então, assim, é dentro dessa agenda, né? E ainda entra uma outra que é a política, né? Tudo tem que funcionar. Eu acho que o melhor dos mundos de uma faculdade seria, né, ter todo o sistema jurídico, sistema econômico, sistema político, para conseguir entender como se avança, principalmente nessa agenda de sustentabilidade, de uma economia mais com perspectiva de longo prazo. Então, é dentro disso que eu trabalho, né? Dentro dessa relação entre economia, direito e também algumas perspectivas de sustentabilidade. E aí, é óbvio, né, que eu já vou ser muito sincera com vocês, e eu fico imaginando que vocês, como estamos na graduação,
Ninguém consegue, obviamente, ter uma formação tão grande né, do direito, de economia e ainda né, em questões de clima, sustentabilidade, especificamente em agendas muito pautadas com grandes controvérsias. Então, o que mais eu faço é parceria. E eu acho que eu também sugiro que vocês façam isso na vida de vocês, né? Você pode não ser o economista, mas você pode ter bons parceiros economistas que vocês tenham um bom diálogo. E o guia climático que eu fiz é um pouco isso, né? Eu me juntei com algumas pessoas que estudam o clima, né? E aí a gente pensou em como trazer essa agenda. Eu gosto de começar a explicar, e sob o ponto de vista de investimento, né, um quadro que um relatório da OCDE tenta explicar ou tenta funcionar aonde está as finanças sustentáveis, onde está o investimento sustentável. Então, se vocês forem né, à esquerda né, desse quadro, tal, digamos assim, a doação, a filantropia, né, aquele que não é um investimento, é simplesmente uma contribuição para alguma causa que lhe interessa. Né? Então, você está lá, do outro lado, né, no oposto, ali do lado direito, tem a parte de financiamento convencional, né? Aquela questão de financiar para remunerar o capital investido, a única preocupação são os retornos financeiros, né? Então, você tem as duas pontas, um é o dar dinheiro filantrópico, com única preocupação, né? um retorno social, na outra ponta você tem um investimento financeiro convencional, que busca unicamente a remuneração do capital investido, né? Dentro dos padrões, da forma de avaliação, da tomada de decisão, dos modelos usados ali para tomada de decisão de investimento, e no meio do caminho a gente encontra algumas variáveis, algumas variâncias disso tudo. Eu vou passar um pouco cada uma delas, e quem tiver alguma colocação, souber de caso, interesse, só para também eu vou abrindo temas, né, assim, para que vocês também, ou quem se interessa por isso, possa saber mais ou menos aonde pautar. Né? Então, depois de filantropia, tem hoje em dia uma visão né, de que filantropia pode ter a venture philanthropy, que é assim, uma filantropia, é uma doação, mas tendo em vista um negócio. Né? Então, você doa para negócios que entende que são necessários ou que merecem receber recursos para conseguir se desenvolver, mas sem nenhuma preocupação de retorno financeiro. Né? São fundos que doam recursos para um desenvolvimento de uma atividade empresarial, né, que se chama esse Venture Philanthropy, né, cujo único interesse também é o retorno social, mas a partir de um negócio, e não simplesmente dar para uma causa como um hospital, alguma né, uma doação partidária e essas coisas. Então, é o Venture Philanthropy. Aí depois tem essa ideia né, de investimento de impacto. Acho que vocês já devem ter ouvido falar, ou passa, né, já foram, digamos, sondados em contribuir em alguma coisa, ou sabe, de alguns projetos que recebem essa tentativa de, com investimento, ter um impacto social. Né? Nessa divisão aqui colocada na OCDE, tem esse investimento social, onde se busca um retorno financeiro, mas muito pouco importante se comparado ao retorno social que se pretende. Né? Então, ele está perto da doação, né? Está perto da venture philanthropy, mas ainda tem uma análise de viabilidade de negócio, alguma análise de possibilidade de retorno. Né? Então, ainda tem um raciocínio econômico e financeiro para se ter ali a perspectiva do retorno junto com o social. O investimento de impacto, né, nessa classificação, ele também é muito próximo do investimento social, e ele busca né, que aquele negócio consiga ter algum impacto não financeiro. Então, busca-se um retorno adequado, né? Assim, não é um tipo, vou dar dinheiro para o negócio, não. Busca um retorno, mas também um retorno financeiro que pode, então, mitigar a expectativa do retorno financeiro. Né? O social pode justificar eu não ter um retorno, como se eu tivesse aqui na última coluna da figura. Então, assim, essa questão do investimento em impacto, venture philanthropy, assim, é uma área né, que está se desenvolvendo, ainda muito pequena, mas que vem ganhando força, né? Alguns fundos, algumas empresas familiares, por exemplo, tem o Fundo Vale, que tem até saiu hoje um relatório, que ele tem ali uma forma de colocar dentro da área de atuação da empresa, né, os investimentos de impacto nas comunidades
afetadas ou para desenvolvimento daquelas, né? Só que aqui tem várias, assim, isso poderia ser uma aula, ou poderia ser uma pesquisa de vocês. Por quê? Porque tem muitas questões, né? Qual é a forma jurídica para isso? Né? Por exemplo, a Vale, apesar de ser fundo Vale, é uma OCIP, porque ela não pode ter lucro, também não pode ter retorno. Então, assim, começa a ter questões tributárias, questões de tipo de societário ou fundação, tem todas as questões de como eu viabilizo esses negócios, né, para ter um impacto. E não é fácil, as questões não são poucas, né, porque você fala, não, mas eu não posso receber, né, e tem um outro também tema aqui que é bastante bacana, eu acho interessante, bacana, eu não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Blended Finance. Né? O Blended Finance é assim, uma forma que junta capital privado, capital público, o venture philanthropy com, né, o capital paciente, todos eles tentando juntar recursos para financiar algum empreendimento que tenha um retorno financeiro, mas também tem impacto, e pessoas com interesses muito diferenciados. Né? Alguns não querem mais nada, outros querem também contribuir. Então, por exemplo, se vocês forem olhar o Fundo Vale, é isso, né? Eles não fazem, mas eles juntam e agregam capital desses investimentos de impacto. Então, esse é um mundo, né, assim, dessa parte. Mas não é disso que a gente vai falar hoje, assim, não é disso que eu vou expor para vocês, tá? A gente vai ficar nessa coluna que eles chamam, né, de Sustainable e Responsible Investing. Quer dizer, que você tem... a sua preocupação é um retorno financeiro, né? Só que muito relacionado com o longo prazo. E esse longo prazo é avaliado a partir de métricas ESG. A gente já vai falar um pouco desse acrônimo, né, ou ASG, como se fala no Brasil, né, que tem a ver com a visão ambiental, social e de governança. Então, assim, são esses parâmetros ou fatores ESG que vão, então, mitigar o risco e identificar as oportunidades de crescimento no longo prazo. Né? Então, é uma avaliação do seu investimento, quer dizer, o que vai formar meu portfólio, aonde eu vou alocar os meus recursos, ainda preocupado com eficiência, ainda preocupada com retorno, mas é uma visão, uma forma de perceber, uma forma de tomar essa decisão muito pautada em fatores ambientais, sociais e de governança. Tá? Eles têm um grande poder, diferente um pouco, né, da última, que talvez nem tenha, mas eu pode ter. Então, assim, também esse quadro, eu vou ser muito sincera, ele tem várias, né, às vezes, qual que é a diferença de um, qual que é a diferença do outro, mas, enfim, ele serve para um pouco visualizar em que mundo a gente está, e o grande, digamos assim, diversidade hoje em dia que se pode falar em investimento, né, assim, então, não sei se alguém tem alguma pergunta, alguma questão aqui. Um outro também quadro que eu gosto desse relatório da OCDE, 2020, é um pouco olhar essa indústria que vem se formando, né? Porque eu esqueci de falar antes, mas assim, não sei se vocês percebem isso, ou vocês estão tão assim, ligados ao tema, mas assim, sustentabilidade, ou tem aquelas pessoas que amam e que acham que o mundo será outro, porque vamos revolucionar a partir de uma economia verde, e são, assim, entram naquilo como se fosse né, a bolacha do pacote para salvar o planeta e tudo mais. Tem aqueles céticos que acham uma bobagem, que, enfim, isso aí é marketing e não tem nenhuma relação e vamos continuar no mundo real e falam, olha, desculpa, mas no fim do dia eu tenho que dar resultado, não pode ser essa preocupação, né? E tem um meio do caminho, né? De gente técnica que vem pensando, vem assim tentando agregar e refletir assim de forma bastante séria, né, de problemas que o sistema financeiro não consegue resolver, que o sistema jurídico não consegue resolver, que o sistema político não consegue resolver, e a gente precisa de modelos novos, de cabeça nova, né, de mentalidade nova para andar nessa agenda. Então, não é nem o deslumbrado, nem o cético, é um pessoal que vem pensando de maneira bastante séria. E tem centros de pesquisas, né, no mundo inteiro que vão se formando. Por exemplo, de Oxford é muito relevante, tem um pessoal ali em Harvard também está relevante, Stanford também, a Europa vem muito forte ali por exemplo, a Tilburg na Holanda é muito forte. Então, assim, a gente vai começando a perceber que vão se formando os grupos também tentando impor os seus modelos, impor as suas ideias, né, as suas preocupações. Então, é o típico tema que se tem, assim,
uma vantagem que você tem de falar com alguém que tem um estudo assim, me conta o que eu preciso ler, né? Me conta o que é relevante, porque é uma quantidade cavalar de relatórios, todo dia é um relatório novo de uma instituição interessante, são textos que aparecem, né? Quem acompanha blogs internacionais, você sabe que todo dia aparece ESG, sustentability e tudo mais. Então, é um mundo de conhecimento, né, que vem gerando, que você saber navegar e o que ler é já um ativo, né? Mas esse quadro, né, voltando aqui, então, vocês veem, entre o emissor, aquele emissor de valor mobiliário, e o investidor final, eles põem uma cadeia, né, de intermediação financeira. São prestadores de serviço, assim como tem os prestadores de serviços no mercado financeiro, que trabalham para gerar esses produtos, ou gerar, ou facilitar, né, tornar mais possível esses recursos relacionados à sustentabilidade. Então, eu coloquei só que eles colocaram alguns, e a gente vai voltar depois, mas, assim, quem está lá? Tem as empresas de rating, né? São empresas que que fazem a avaliação e dão nota para as empresas com base em padrões de ESG, e as empresas se preocupam, porque não ser avaliada nesses ratings significa não acessar alguns capitais, né, que devem ter essa preocupação. Tem os índices, né? Assim, quem faz os índices, constrói os índices ESG, os índices de sustentabilidade. Por exemplo, a Bolsa tem o ISE, né, que é Índice de Sustentabilidade das Empresas, que inclusive mudou recentemente a metodologia para incluir algumas questões climáticas, mas no mundo também tem. E por que importa? Porque a gente vai ver no próximo, né, nos asset managers, tem muitos gestores de recursos terceiros de forma passiva, que investem em índices, que usam esses proxies para tomar a decisão de investimento. Então, assim, os índices importam também para a alocação de recursos dentro dessa agenda, né? Tem os asset managers, que são, então, empresas que, então, constroem produtos, fundos ESG, né, ETFs, assim, passivos que colocam, então também gestores de caminhão, né, de recursos que tomam decisão com base em fatores de sustentabilidade. Tem os investidores institucionais, que são os fundos de pensão e outros gestores de recursos terceiros, que também, já vamos falar disso, né, sobre os deveres fiduciários com os seus cotistas, quanto os seus pensionistas, e precisam também, ou podem tomar decisões com base nesse dia. Então, a gente vê que é uma indústria que ele é similar ao que acontece, né, no mercado financeiro, mas você tem uma indústria que se forma e se formou relacionada a essa pauta de sustentabilidade. Por quê? Porque, assim como no mercado financeiro, você precisa né, que diminuir os custos de transação, e não é cada investidor tem que investigar toda a empresa na sua pauta sustentável, mas você tem um rating que vai dizer pode colocar, não pode colocar, né, conforme você tem grandes investidores globais que têm suas pautas e suas características, e vai surgindo uma indústria bastante volumosa, ou no mínimo, né, muita gente querendo entrar nessa indústria para conseguir captar recursos que vêm ou querem vir preocupados com essa agenda, tá? Bom, preocupações que aparecem aqui, né? A questão de disclosure, né, das organizações, para você conseguir o quê? Avaliar, comparabilidade. Então, assim, a estandarização, as métricas são bastante relevantes para... Hoje a gente está aqui com uma resolução da CVM, a 59, que vai entrar em vigor no ano que vem, onde as companhias, como já vou falar, precisam abrir algumas informações que não eram antes dadas ao mercado. Tem regras que vêm de reguladores, autorreguladores, né, que monitora esse mercado, e tem algumas questões também, algumas regras ou padrões que vêm de órgãos multilaterais. Então, OCDE, Nações Unidas, o IOSCO, uma série de teias, né, regulatórias internacionais que vão trazendo esses guias do que fazer, como fazer, né? Então, aqui é um pouco o mundo que vem sendo montado para conseguir dar conta dessa agenda dentro do mundo financeiro. Mas, assim, quem está acompanhando um pouco sabe que faz assim, uns 15 dias, assim, que já faz desde o início do ano, mas aquele interesse todo, né, que na pandemia, acho que todo mundo se comoveu, trouxe a questão de sustentabilidade, vem, então, sendo bastante criticado. Não sei se vocês
tiveram acesso a essa The Economist faz uns 15 dias, né? Que ela fala, né, 3 letters that won't save the planet. Então, ESG, que parecia ser digamos, a salvação, não faz mais sentido, né? E, basicamente, quem tem interesse, acho que vale a pena ler, é um report bastante interessante, que ele fala de broken idea, né? Não tem mais, é uma ideia que não perdeu a força, mas dentro das várias críticas que se fazem, né, nesse relatório, ou que se fez nesse relatório, vem uma incapacidade dessa sigla comunicar o que ela é. E, assim, o que é interessante, né? Para quem estuda o societário e tudo mais, responsabilidade social da empresa, interesse social, institucionalismo, contratualismo, a gente, de alguma forma, já tratou disso com outra denominação. E o ISD, ele começou com a ONU, um discurso, né, que veio ali do Kofi Annan e de um relatório feito, chamando o quê? Chamando o mercado financeiro e de capitais para participar de uma agenda para resolver problemas que nos são comuns, né, que é o meio ambiente, um mundo extremamente desigual, né, social, e também questões de governança. E aí se juntou e fez uma referência que essas letras estão ligadas, quer dizer, você está falando de riscos, e geralmente de riscos, né, na alocação de recursos, tanto no sistema financeiro bancário, né, tem hoje em dia, fazendo uma alusão ao cisne negro, né, o Green Trump, que vai falar, olha, você precisa, né, tornar green a nossa economia, e isso vem com quem fornece capital, instituições financeiras, né, você tem várias iniciativas, o Banco Central é bastante inovador nessa parte. E o que acontece? Principalmente com o mercado de capitais. A grande crítica, olha, as companhias não estão... Espera só um minuto. Minha mãe, tá ligando. Senão ela foi para o Rio de Janeiro, ela está aí com vocês hoje. Então, assim, olha, a grande crítica, olha, ninguém está entendendo o que é isso, né? E aí, quando não se entende o que é, cada um dá o seu sentido, e aí você não sabe comunicar o que você está fazendo. Isso poderia ser ok se tivesse uma outra agenda, ou mesmo uma agenda política, só que isso foi para o mercado financeiro, mercado de capitais, que é um mercado que põe preço, é um mercado que mesura, é um mercado que usa métrica, é um mercado que usa modelo. Então, assim, uma agenda muito grande não funciona com atores que estão acostumados ou precisam colocar valor, né? Eles têm que dar preços ativos. E aí tem uma série de críticas de fundos que colocam e não são nada, companhias que não sabem o que fazer também fazem qualquer coisa, né? E a gente fala, olha, essa ideia não está boa, né? Mais ou menos isso quer dizer, essas três letras. E ele fala assim, tem uma coisa que tem que fazer, né? É redução da emissão de carbono. Então, ESG deveria ficar estritamente relacionada com emissão de carbono. Essa é a grande crítica da The Economist. Mas vejam assim, vocês quem for procurar ou se interessar por isso, vai ver que está assim, um movimento de muita crítica à agenda. Mas veja que não é tanta sustentabilidade ou algumas partes. Né? É essa ideia de colocar tudo junto e que veio ali do início, acho que de 2014. Tá? Então, essa é uma controvérsia que cada dia vocês vão ler uma coisa a favor, contra, uns fazem sentido, não fazem sentido. E o que é interessante, se vocês olharem, a CVM usou essa sigla, né? Algumas regras usam essa sigla. Então, assim, ela entrou no Estado, ela entrou na regra estatal. É interessante olhar, né? Bom, o que significa alguma coisa que até o próprio mercado não está achando significado quando está dentro de uma regra. Enfim, mas isso é só para depois, talvez, olhar a compreensão dela, né? Bom, eu vou passar alguns temas, assim, societário e mercado de capitais, desculpa, finanças sustentáveis e societário, finanças sustentáveis e mercado de capitais, para vocês terem uma ideia, digamos assim, do que está dentro, né, do escopo e pensando de uma forma muito sob o ponto de vista do direito. Acho que isso é um ganho, né? Você pensar o direito como solução, né? Temos os instrumentos para chegar nessa agenda, temos instituições para dar segurança jurídica nessa agenda, então, assim, é uma avaliação, né, sob o ponto de vista do direito, se cabe ou não cabe. Então, um primeiro grande tema, né, que vocês já devem ter escutado, é essa questão do propósito da empresa, né? Assim, os stakeholders versus shareholders, que ele é bastante antigo, né? Assim, tem uma decisão de Michigan de 1910, onde teve lá o caso, né, do Ford versus o Dodge, onde o Ford queria colocar os recursos para melhorar a planta para a fabricação de seus carros e beneficiar os funcionários. O Dodge falou, não, você está aqui para pagar
dividendo, e a corte falou, não, você é uma empresa para pagar dividendo. Bom, dessa decisão até hoje, muita coisa andou, muita coisa passou, e acho que um marco dentro de toda essa história, eu acho que é Milton Friedman, que em 70, né, diz que, assim, depois de se vocês colocarem em 70, um ativismo, né, guerra do Vietnã, as empresas têm que boicotar algumas empresas, então tinha também um movimento nos Estados Unidos ativista, e o Milton Friedman falou, temos que, assim, as nossas empresas precisam, né, produzir lucro, né? Então, em 70 isso. Só que tem uma vírgula, né, no artigo dele, fala assim, dentro do mercado competitivo e conforme as regras do jogo, né? Nunca se... Assim, então, assim, você também estava num momento onde cabia o Estado trazer as regras do jogo, né, o sistema político trazer as regras do jogo, o direito de estabelecer as regras do jogo, e as empresas, dentro das regras do jogo, conseguir ali produzir a remuneração, ou dar remuneração ao capital dos acionistas, né? Enfim, esse é um tema também imenso, que tem uma literatura bastante longa e volumosa hoje em dia para tentar... Mas uma coisa que é importante, né? Assim, na nossa lei, daqui a pouco vou passar, tem alguns artigos, né, que fazem escolhas nesse stakeholder, e bate onde? O dever fiduciário e responsabilidade dos administradores e dos controladores, né? A gente pode falar um pouco sobre isso, ou vocês podem saber até que ponto você pode ou não, o direito dá ou não a possibilidade de um administrador tomar decisões que não vão de ser direcionadas aos acionistas, à remuneração do capital, né? Um outro ponto também que é bastante importante nessa agenda de finanças sustentáveis tem a ver com governança corporativa e estrutura, né? Assim, o que eu falo aqui com isso? O que eu quero colocar aqui? É assim, qual é a estrutura da alocação de poder adequada para o desenvolvimento dessa agenda, né? O que é direito de acionista, o que é gestão da empresa, como é que você aloca a competência a cada um? Esse é o primeiro ponto. Depois, quando eu for falar do guia, eu trago. Um outro ponto, né? Como você traz essa agenda para dentro da alta gestão de uma empresa? Tem vários modelos. E as companhias brasileiras e estrangeiras adotam o seu modelo, porque justamente não tem uma obrigatoriedade, né? Não tem nenhuma forma, elas vão se adequando. Então, você tem algumas empresas que dentro do conselho de administração tem um conselheiro específico que consegue trafegar na agenda, consegue trabalhar dentro dela e pensar o seu negócio, os riscos do negócio, a partir de algum tema de sustentabilidade. Tem algumas empresas que preferem, então, comitês, né? Tem o Comitê de Sustentabilidade que vai dar, então, subsídio para as tomadas de decisão dos conselhos. Tem outros que preferem especialização de gestão, né? Você tem diretores de sustentabilidade, e tem uma outra pauta que é diversidade, né? Que eu acho que quem acompanha também sabe que a B3 colocou em audiência pública bastante controversa, uma obrigatoriedade de minorias e tudo mais, mas está um pouco aqui, né? O que isso significa na melhora da gestão. É uma escolha da autorregulação, uma regra de complain and explain, né? De falar, olha, tudo bem, você pode dizer que não encontrou pessoas, mas você vai ter que pensar sobre o assunto. Mas essa regra de governança, estrutura, assim, é bastante interessante, assim, eu acho que, assim, não se sabe exatamente qual é a governança. Mas a regra da CVM, que vai mudar, né, a 480, que é a 59, ela pede que haja informação de aonde você está alocando, quem tem acesso ou deve fazer a avaliação da pauta de sustentabilidade, principalmente a climática, e qual o fluxo de informação necessário para isso chegar num conselho, né? Tentar, não impor, mas tentar que a companhia pense qual é a sua forma de lidar com a pauta de sustentabilidade, né? Tem até, essa semana eu vi um post de uma pessoa super ligada à sustentabilidade falando que era uma companhia que ofereceu uma vaga de marketing do ISD, né? Aquela pessoa, peraí, marketing, diretor de marketing ISD, não. Então, assim, essa é a questão, né? Como não lidar desse jeito e criar a melhor governança para isso, sendo que as companhias, eu acho que uma avaliação de como seria um belo trabalho para entender o que é bom, o que não funciona, o que não funciona. Um outro tema ainda ligado ao societário tem a ver com remuneração de administradores, baseado em métricas de sustentabilidade. Esse é um ponto ultra controvertido, né, que alguns defendem ou falam que é uma possibilidade de você alocar recursos para remuneração de administrador sem nenhuma entrega, né? Assim, tem o que se chama, né, say on pay, né, assim, que é um princípio ligado à remuneração dos administradores, aonde
você, né, remunera a partir da entrega, a partir dos resultados, que aí vai, né, as opções, tudo mais, e você tem ali o pacote de remuneração e parte dele é variável a partir dos resultados. O que acontece em algumas companhias, ou com uma discussão que teve no exterior, é porque começou-se a vincular, né, a remuneração de administradores com métricas ESG, com métricas de sustentabilidade, sendo que não se sabe exatamente, assim, não tem um resultado financeiro. Então, como, né, fazer pacote de remuneração, incluir metas de sustentabilidade para que efetivamente haja o incentivo, né, fazendo uma análise aqui econômica, um incentivo para que se consiga atingir aquela meta a partir da remuneração pessoal do administrador. Aqui é bastante discutível. Na nova regra da CVM, o que se pede é que se indique se há remuneração variável com base em métricas de sustentabilidade e quais são os critérios, né? As boas práticas indicam que não deve simplesmente a companhia falar, olha, há remuneração variável e parte dela é métricas de sustentabilidade, mas sim especificar quais são as metas, se foram atingidas, quem vai fazer essa avaliação e qual é o percentual. Então, enfim, aqui são algumas questões do societário. Então, você vê que vai ali um pouco de bem governança, né, propósito, que vai direcionar. Eu acho que essa questão de propósito assim, decisiva, né? Porque ela, na verdade, ela é o driver de decisão da alta gestão e do controle das companhias, governança e também remuneração. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Eu vou passando, então. Bom, aqui está, assim, algumas pessoas já se manifestaram, dizendo que a lei brasileira é extremamente, né, assim, de vanguarda, porque desde 76 já tinha ali, né, uma visão do ESG, uma visão de sustentabilidade, quando ele traz ali deveres dos administradores, né? Então, o 116, né, especifica a responsabilidade, o dever dos administradores com os acionistas, né, os que nela trabalham, e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses devem lealmente respeitar e atender. Então, isso aí é o 116 da 6404. Os deveres fiduciários dos administradores, no artigo 154, também da Lei das SAs, fala, né, que o administrador deve exercer as atribuições que a lei e o estatuto lhe conferem para lograr os fins do interesse da companhia, satisfeitas, né, a exigência do bem público e da função social da empresa. A gente tem uma ordem econômica constitucional também que traz, né, assim, além da livre iniciativa, tem a função social da propriedade e uma série de outros valores relacionados à ordem econômica constitucional. Então, assim, o sistema brasileiro, o sistema societário, ele traz a possibilidade de administradores e gestores terem na sua agenda questões de sustentabilidade, que não necessariamente seja o drive a remuneração do capital. E isso não é pouco se for olhar o direito comparado. Tem alguns sistemas jurídicos que não têm essa abertura. Só para vocês, não sei se já ouviram falar em B Corporation, Benefit Corporation. O que é isso, né? Nos Estados Unidos, né, assim, você tinha lá a Delaware, que, enfim, defendia que cabia ou, no seu entendimento, deveriam os administradores atuar no único interesse do acionista, e aí teve todo um movimento de algumas companhias falando, não, mas eu quero fazer alguma coisa diferente. Né? E aí foi um movimento que surgiu, né, das Big Corporations, Benefits Corporations, como uma alternativa ao sistema societário tradicional. Então, ele, na verdade, ele é uma roupa, né, jurídica que permite que aquela empresa, primeiro, defina que tenha propósito, que possa atingir um outro objetivo que não a remuneração do capital. Isso é um tipo societário específico, não sei se chega a ser um tipo societário, mas uma roupagem com algumas modificações. E essas big corporations, elas estão, enfim, espalhadas pelo mundo, né? A América Latina tem, México tem, Colômbia tem, a Europa tem várias, e no Brasil tem um projeto de lei para estabelecer a Big Corporation, não, mas enfim, esse também é um outro debate que merece ser, se alguma empresa quer gerar impacto, se ela precisaria, né, se o nosso sistema jurídico tem que dar um tipo societário específico ou não, pode ficar simplesmente com, né, a ordem econômica constitucional e os artigos da lei das SAs dão conta, né, dessa percepção de que um administrador pode ter, diríamos, uma outra preocupação que não simplesmente a remuneração do capital dos acionistas. Bom, agora indo para finanças sustentáveis e regulação de mercado, tá? Então, o societário tem uma série de questões ali relacionadas, né? Lei das SAs. Agora, quando vai para o mercado financeiro, mercado de capitais, aí é uma outra
uma outra série de temas que merecem atenção em finanças, né, sustentáveis. O primeiro deles é produtos financeiros com esse label, né, com essa tarja. É assim, o que isso faz? Qualquer um pode falar, olha, agora eu estou oferecendo uma cota de fundo ESG, o que eu devo ter no meu portfólio para conseguir ter essa sigla, né? O que eu tenho que falar se eu sou verde, se eu sou azul, né? Se eu sou oceano, ou se eu sou qualquer coisa. Então, essa é a principal preocupação. E tiveram, acho que, 2 casos desde o início do ano que foram bastante emblemáticos, né, na mídia internacional. O primeiro deles foi uma empresa do Deutsche Bank, né, que o BaFin, que é o órgão de regulatório do tema, foi, junto com a polícia, deu até a primeira página dos jornais financeiros do mundo, atrás de provas para demonstrar que estavam sendo ofertados vários fundos na pauta de sustentabilidade sem nenhuma conexão com essa pauta. Também, recentemente, o Goldman Sachs, a SEC, foi atrás também deles e fez acusações de que estavam oferecendo produtos sem nenhuma relação com os ativos de sustentabilidade. Então, esse é um tema, né, que aqui ainda está bastante assim, incipiente. A Anbima tem lá alguns mecanismos de pautar, de colocar, então está ainda na autorregulação da Anbima, e vai se desenvolvendo, né? Recentemente ela colocou a Vale, por exemplo, na lista ali de coisas sustentáveis, a gente ficou bravo, falou, não, mas não tem clareza, né? O que é isso, né? Então, assim, esse ponto de definição e métrica, que é a principal crítica de The Economist aparece muito forte na definição de produtos financeiros ofertados ao mercado com essa, digamos assim, intenção de, né? Um outro também tema enorme, um tema bacana que eu acho, assim, né, que eu estou estudando agora recentemente, assim, é esse de mercado de dívida, né, e títulos temáticos. Você já deve ter escutado sobre Green Bonds, Sustainability Bonds, Social Bonds, Transitional Bonds, e esse Sustainability Linked Bonds. O que são? É um título de dívida, né, eles são títulos de dívida, mas, além da dívida, o dinheiro, né, ele vem carimbado, ele vem com uma obrigação dos recursos captados serem utilizados em projetos ligados à sustentabilidade que ele mesmo faz referência, o próprio título. Então, os Green Bonds, em geral, são projetos relacionados à energia renovável, diminuição do carbono na produção, então ele tem que prometer, né, algum objetivo, além de remunerar o capital, que esse capital vai ser alocado dentro, né, de toda a estrutura de capital da empresa para um projeto específico relacionado ao verde, né? Sustainability Bond é uma questão de sustentabilidade, mas tem que estar muito claro dentro do título da dívida, né, essa obrigação de carimbo do dinheiro. O dinheiro tem que ser usado para aquilo, né? Nós temos, assim, vocês devem imaginar o tanto de problema que pode haver. Como é que você confere, como é que você verifica, como é que você demonstra, quem faz, né? Assim, enfim, não é o agente fiduciário da debênture que vai olhar, assim, tem uma série de questões bacanas de olhar, né? E esse Sustainability Linked Bonds, ele é bastante interessante, né? E bastante flexível. E eu imagino, ele teve um crescimento bastante forte nos últimos tempos, mas ele ainda é muito, muito pouco representativo na emissão de dívida. Mas é uma dívida emitida onde, além das obrigações financeiras, o emissor se obriga a alguma meta de sustentabilidade. Qualquer uma. Eu não preciso... E o dinheiro vai para todo o caixa da companhia, tá? Do emissor. Ele não vai... Ele diferente, por exemplo, do Green Bond, ele não... O dinheiro não vem carimbado, né? Eu posso usar em qualquer forma, mas eu tenho uma meta de sustentabilidade. Tá? Posso reduzir a emissão, posso colocar, né, a B3, por exemplo, tem uma que ela vai aumentar o número de mulheres na alta gestão, tem uns que vão melhorar a vida dos funcionários, enfim, o que se entende para, né? E aí, lógico, tem os princípios desse Sustainability Linked Bond, de um bond, Climate Bond Principles, que ele, lógico, não é regra estatal, como eu falei, né? Essas organizações interessadas vão criando princípios e melhores práticas, que vem falando, olha, tem que ser material, tem que ser importante, tem que estar relacionado com a atividade da empresa, enfim, mas é um mercado que vai se formando na total liberdade, né? E, assim, o estudo que eu estou fazendo agora, só para vocês perceberem, é o quê? Na cláusula de implemento dessa obrigação não financeira, né? O que acontece, a gente sabe, se eu não pago né, os juros, a remuneração do capital, pode ter lá as consequências, agente fiduciário, pode chamar antecipadamente a dívida, a gente já conhece bem como é que funciona
um mecanismo de dívida, mas se há descumprimento, ele consegue, ele está pagando todo, está cumprindo todas as obrigações financeiras, né? Se ele não cumprir, se não colocar o percentual de mulheres, se não atingir a meta de sustentabilidade, né? E aí é muito interessante, porque é um desenho contratual onde você tem, né, ou a partir do implemento da obrigação de sustentabilidade, um aumento dos juros ou diminuição dos juros, né? Então, assim, é um desenho contratual interessante, é um instrumento bastante criativo, né? O primeiro foi emitido em 19, a Suzano depois emitiu um bastante importante no mercado internacional, enfim, vem crescendo. A gente está fazendo uma pesquisa nos 9 emitidos no ano passado. Eu acho que é promissor para conseguir ali, talvez, alguma captação. Eu já estou super adiantada no tempo, né? Eu vou tentar, assim, correr aqui um pouco, para dar tempo de Viviane, algum... Diga. desculpa interromper, eu mandei agora aqui o International Capital Market Association, eles têm eles dividem, eles fazem uma explicação muito dividida entre esses diferentes tipos de mercado de dívida ali sobre social bonds, green bonds, eles têm sustainable linked bonds também. Isso. Aí eles têm uma explicação muito boa no site deles ali do que eles consideram cada um dos princípios. Eu Ah, mandei aqui no chat se alguém tiver interesse. é. E vocês vejam assim, que são instituições multilaterais ou que congregam ali investidores, né, e eles tentam criar alguma padronização, alguma forma para justamente ter uma parte reputacional, né, um mercado que tem que funcionar para aquilo se desenvolver. Porque, assim, o que tem por trás disso, né? Assim, eu também, enfim, eu vou acabar saindo um pouco do script, mas acho que é interessante. O que acontece, né? Assim, por que isso foi para o mercado financeiro de capitais? Assim, se percebeu que filantropia não ia dar conta do financiamento da transformação da economia para baixo carbono, recursos públicos, né? De governos, fundos soberanos, também não ia dar conta, né? Precisava do capital privado para dar conta dessa transformação da economia para baixo carbono, né? Principalmente na pauta climática. E aí você tem uma corrida, não assim de, de criação, mas assim, ou muita gente adere a isso, ou não será possível avançar nisso. Então, a solução não foi boa, né? Essa solução de ter ido para o mercado financeiro de capitais. Então, tem uma avaliação recente que ainda está muito distante do que se imagina para conseguir atingir, né, a meta do Acordo de Paris para 2030, e essa mobilização precisa acontecer. Então, assim, essas instituições, o que elas fazem? Elas tentam ao máximo, né, facilitar, congregar e fazer a coisa acontecer nos vários setores. Mas veja que é sempre regulação privada e movimentos privados, né? Pouca movimento, ou fora a comunidade europeia, que vem fazendo, tem uma pauta bastante forte ali, regras bastante, assim, mais robustas, né? Que a gente está trabalhando em soluções de mercado para atuar nessa agenda. Vou passar aqui rapidamente, então, ainda de mercado de capitais, tem a questão de disclosure, né, que é assim, um princípio de regulação de mercado. Então, assim, a nossa regra da CVM, ou a CVM seguiu um padrão internacional de lidar, por exemplo, peça para as companhias darem informação padronizada para que haja comparabilidade dos ativos, trazendo alguma consistência de métrica, identificação de materialidade das informações, para criar os índices, né? Eu coloquei também a questão da dupla listagem, tem companhias brasileiras que têm listagem em outros mercados e tem que se submeter a outros mercados, isso é interessante de ver, né? Companhias só listadas aqui, listadas em outros, a forma como se posicionam e divulgam as informações ligadas à sustentabilidade, principalmente à climática. E aí também surge o revés disso tudo, né? O medo da litigância, né? O receio da litigância. Eu acho que tem 2 casos recentes, tem uma da ExxonMobil na Holanda, onde ela determinou que se publicasse de alguma maneira e viu uma falha informacional feita pela companhia. Então, a Holanda está sendo muito, assim, avançada dentro da sua agenda de sustentabilidade no judiciário. Tem o caso da Vale também, né, da SEC, que veio a apostar no evento de Brumadinho, né, dizendo que a acusação foi com base que as informações indicavam que ela tinha o maior padrão internacional para barragens, e se isso efetivamente fosse verdadeiro, não teria acontecido o acidente, e aí ela acusa sobre informação inverídica fornecida ao mercado. Então, é um pouco isso, né? Quando você também
puxa na informação, ela precisa ser verídica, senão você vai ter o contraponto de uma litigância, principalmente no mercado norte-americano, mercado, né, norte-americano que eu falo, Estados Unidos, que tem uma forte sistema de litigância de investidores ali com informação verídicas, ou omissões e tudo mais. Então, assim, é um movimento que pode acontecer. Deveres fiduciários de gestores de recursos, aqui também eu acho que é um tema bastante grande, que a partir de 2004, né, quando teve um relatório que se chama, ficou conhecido como relatório Freshfields, onde um escritório global fez uma ligação entre, né, os deveres fiduciários dos gestores de recursos, e depois o PRI, que é o Principles for Responsible Investment, também apostou ali que os gestores de recursos alargou um pouco o dever fiduciário, quer dizer, você, obviamente, você tem que a tomada de decisão tem que ser com base na decisão, no interesse dos clientes, mas esse interesse tem que considerar o longo prazo, e principalmente para fins climáticos, isso deveria estar pautado, deveria ser considerado na decisão de investimento, né? E também Acabei. Tá bom, minha filha, acabou o trabalho, a lição de casa. E aí também, em 2021, eu até recomendo esse relatório, que também foi feito pelo Freshfields, que é um escritório internacional, e foi o Matos Filho que fez a parte do Brasil, então ali tem muito da descrição do nosso sistema jurídico para o investimento responsável, os deveres fiduciários de gestores de recursos, eu falo de gestores de fundos de pensão, tem uma relação para se pensar aonde que bate isso na decisão do investimento, né? Bom, sempre o desafio aqui da nossa pauta inteira, né? Métrica. O que é, né? E tem uma palavrinha que se chama greenwashing, que entrou em moda, né? Que é um pouco esse, né? Assim, o contar e não fazer, o dar, divulgar ao mercado, mas não ter. Então, assim, essa é uma palavra que a gente vai escutar muito a partir dos produtos financeiros, da forma das companhias atuarem e como divulgar, tá? Aqui eu vou entrar no guia climático, mas eu vou, assim, passar meio rápido com vocês, senão acho que a gente não abre nem um pouco a coisa. Mas, enfim, esse foi um trabalho que eu fiz ali no Núcleo de Mercados Financeiros e Capitais, junto com a Laclima, que é uma associação de advogados climáticos, né? E a pergunta era, como eu antecipei no início da nossa conversa, né? Bom, o investidor que tem uma preocupação climática, eu vou colocar meu dinheiro desde que a companhia cumpra as metas, tenha metas, né? Cumpra as metas, dê informações sobre as metas, né? O sistema jurídico brasileiro, ele acolhe essa pretensão, ou ele acolhe só a pretensão daqueles investidores que querem remuneração do seu capital? Era essa a pergunta, né? Como é que essa pauta não financeira, não imediatamente financeira e não de curto prazo, entra, né, nos mecanismos de proteção dos investidores no país? Então, tem inglês, tem português, a gente está tentando passar isso principalmente para um investidor estrangeiro, que eu imagino que quem vai movimentar essa agenda no Brasil, né? Até aqui tem uma pesquisa feita pela Ambima, bastante assim, desanimadora, né? Onde mostra que os gestores de recursos, né? Ele faz assim, um survey com várias gestoras de recursos no Brasil, e sim, para eles, ESG é governança, né? Investir em companhias com ética é suficiente. Algumas grandes gestoras que são signatárias também do PRI, né, do Principles for Responsible Investment, tem alguma preocupação, algumas grandes gestoras, mas a grande maioria, em número, ainda é uma pauta muito tímida e muito pouco assim, engajada, né, assim, em temas. Mas eu acho que está crescendo e está colocando, e talvez os estrangeiros coloquem e cobrem essa pauta, né? Também eu passei para vocês um relatório da OCDE que fez, né, Corporate Governance and Sustainability no Brasil. Ali também é interessante ter uma boa visão de tudo que a gente tem, mas eu achei um relatório muito otimista. Fala que tem preocupações, não sei, talvez assim o survey que eles fizeram só com os grandes e tiveram uma resposta. Aqui, uma coisa, primeiro ponto, né, para falar em estratégias de stewardship. Assim, não sei se a palavra stewardship é clara para todo mundo, mas é uma ideia que vem, né, do código, né, do Reino Unido, de stewardship, que é uma intenção, né, de investidores institucionais, investidores que não façam parte do controle, não façam parte da gestão, consigam, né, contribuir na sua forma, no exercício dos seus direitos enquanto investidores, né? Seja na dívida, seja no equity, ou mais próximo, ou mais fortemente no equity, né? Principalmente com
uso do direito de voto, uso dos seus direitos de monitoramento, enfim, tem toda a parte de atuar para conseguir colocar uma agenda. E aí a gente fez isso para o stewardship climático, quer dizer, não para fazer um engajamento e tal. E vejam assim que essa palavra, né, vocês já devem ter ouvido o ativismo, né? Assim, o ativismo sempre pega mal, né? Assim, pega mal por quê? Porque é o chato, é o que atrapalha, né? O ativista é sempre aquele assim. Agora, o engajado não, o engajado significa contribuir. Então ele também muda um pouco a ideia e a visão do papel de um investidor dentro de uma companhia, né? Então, assim, tem 5 estratégias de engajamento. A gente trabalhou essas 5 estratégias. E um primeiro ponto interessante é assim, não tem um caminho, não é um guia que busca trazer, ó, faça isso, se não der certo, faça aquilo, né? Pode ser usado de forma conjugada, tem a ver com a estratégia e os recursos que os investidores podem alocar. Então, tem a ver com uma série de questões que são escolhas dos investidores. O primeiro deles é monitoramento, né? Então, é avaliar os ativos investidos, né? E verificar, com base nas informações públicas e nas informações divulgadas pelas companhias, conseguir monitorar essa pauta de sustentabilidade, principalmente climática, né? Então, assim, quais são as metas, como se vai se atingir, quais são os relatórios. Para esse tipo de investidor, essa nova regra da CVM, né, a 59, tem uma pauta importante, ou tem uma função importante, né? As companhias deverão, a partir de janeiro de 2023, apontar uma série de informações climáticas. Se antes era só socioambientais e apareciam todas juntas, a partir de 2023, elas vão ter que fazer reportes de separar clima do ambiental e do social. Então, assim, devem ter relações específicas, né? E uma série de outras informações ligadas, como, por exemplo, aquilo que eu mencionei para vocês, como é que se dá o fluxo de informação, os administradores têm alguma necessidade de reportar isso na sua remuneração. Então, veja que a escolha da CVM foi uma declaração até do Marcelo Barbosa à época, não foi de impor, e não foi impositiva, mas foi uma escolha, a estratégia de exigir a informação. E ainda é uma informação que tem a estratégia do explain, né? Comply ou explain. Então, assim, ou a companhia cumpre e tem, ou ela tem que explicar por que não. Então, assim, enfim, também não é a melhor, não é a estratégia mais, diríamos, dura, né? A gente sabe como são o Código de Governança Corporativa mostra um pouco quanto essa estratégia não é tão, assim, efetiva em muitos casos, a depender do tipo da companhia. Mas monitoramento fica como um primeiro passo, né? Monitorar os ativos, né? Como eles se colocam diante disso. E aí eu posso montar minha carteira, né, com base em critérios ESG, a partir das informações dadas pelas companhias. O outro, que também eu acho que é o que mais acontece, do que algumas informações que eu tenho, assim, de alguns investidores institucionais, principalmente fundos de pensão aqui no Brasil, que gostam do diálogo, né? E a ideia é essa, é você conseguir diálogo dentro da companhia para conseguir entender, né, principalmente com o investidor que tem já um conhecimento da pauta climática, né, quais são as metas, quais são as formas, como é que está o negócio, né, nos escopos 1, 2 e 3. Então, esse é o engajamento por diálogo com a alta gestão da companhia, né, e não tem nada a ver com o direito. Né? Esse é um ponto. Né? Nem sempre é o direito vai resolver toda a história, ou é ele que é o principal. Eu acho que a parte do diálogo é. E aí o que se fala é que se o diálogo não funcionar, aí busca-se o engajamento na participação da estrutura de governança das investidas, né, exercendo o direito de voto em assembleia, ou então participando dos órgãos societários. A outra, se também não funcionar, tem a litigância, né? A litigância é tanto para exigir informação, quanto para pedir deveres, responsabilidade, enfim. Litigância climática também é um temão, né, que tá um pouco em voga, assim, tem várias litigâncias pelo mundo, e, né, os modelos de litigância são muito diferentes. O Brasil também tem agora uma contra o BNDES, né, ali na escolha dos seus ativos, então, vem um pouco nessa linha de como usar a litigância, se usar. E a última é desinvestimento, quer dizer, você tentou avaliar, tentou diálogo, né, tentou engajamento e não funcionou, aí o último das estratégias é o desinvestimento, quer dizer, você vendeu papel, vendeu ativo e não sei lá. E assim, para o pessoal de clima, esse é o pior dos mundos, né? Porque fala assim, não, se você vender, vai vir algum que não vai ter nenhuma preocupação climática, e daí uma empresa que merece toda a atenção. Então, assim, na estratégia de conseguir o efeito, o desinvestimento para esse pessoal
é assim, não deve acontecer, muitas vezes. Eu me lembro que ao fazer esse eu falo, não tem como escrever que não pode desinvestir, quer dizer, o desinvestir é uma forma. E alguns falam, não, é bom desinvestir porque também comunica o mercado, né? E aí baixa o preço, em princípio, tem o poder, ou tem a capacidade, ou tem a possibilidade de pôr um preço no ativo por não cumprimento da pauta climática, né? Então, são as formas de monitoramento. Vocês querem que eu pare por aqui, para a gente abrir o diálogo, ou assim, posso só passar o resto? Como é que vocês querem? Só porque eu tenho receio de ficar falando, porque agora o que eu ia fazer é abrir, assim, está no guia, né? Quem quiser ler, assim, bom, como é que funciona, né, no Brasil o monitoramento, o engajamento? E só para adiantar, assim, não é fácil, assim, sabe? Porque como a gente fez o guia, a gente olhou, assim, o que se faz lá fora, a forma de atuação de investidores em mercados estrangeiros, algumas tendências, e verificar se aqui podia. E nem sempre é claro, sabe? Assim, a lei deixa ou não deixa para a Assembleia Geral uma pauta climática? Isso é pauta de gestão ou não? Eu consigo que um acionista coloque, né, na pauta da Assembleia um tema climático ou não? Então, assim, eram questões muito práticas e não fáceis de responder, mas acho que tem os caminhos são todos né, colocados ali no guia, para quem tiver interesse. Ele é bastante prático Mas, assim, eu só ia abrir, mas talvez pelo tempo fique um pouco excessivo eu falar. Vocês também já devem estar bem cansados da minha voz. Não sei o que vocês querem. Eu posso continuar, mas vocês escolhem. Eu acho que talvez fosse interessante, Viviane, abrir para, de fato... acho que talvez pudesse passar até o final dos slides, só para a gente ter uma ideia do resto e para ser um aperitivo para, em seguida, quem tiver interesse pelo tema, ler de fato o relatório como um todo, depois a gente abriria para as perguntas. Tá ótimo. Bom, então vou passar. Bom, monitoramento. Eu já adiantei um pouco, mas a gente está numa fase de transição. Quer dizer, é uma regra nova que vai entrar em vigor no início do ano que vem. E aí, né, o formulário de referência vai trazer as agendas, assim, informações da agenda ISD, principalmente no ponto climático, vem assim uma expectativa em que você consiga fazer uma avaliação. Mas, como eu falei, pratica e explique, né, as companhias, fazendo uma análise uma vez do Código de Governança Corporativa, a companhia falou que não ia fazer porque a lei não mandava. Então, ponto. Tem companhias que responderão dessa maneira, né? A lei não manda, eu não vou fazer, ponto. Enfim, mas também, assim, esse é a forma legal, né? É a obrigação que vai ser criada e a gente vai ver como as companhias brasileiras vão se comportar ali. Mas existem já algumas companhias, principalmente as que acessam o mercado internacional, e alguns documentos ainda não obrigatórios que têm muita relevância nessa área, que é relatório de sustentabilidade da companhia ou os relatos integrados, onde vem uma contabilidade ali que é muito parceira, que é colocado. Outra fonte bastante importante são as empresas de rating, porque elas têm as avaliações e colocam número, né? Avaliam, então, assim, algumas empresas fazem um esforço de melhorar o rating para conseguir, né, acessar alguns recursos. Então, aqui está um conjunto de monitoramento. É seguir um monitoramento como se fosse fazer uma avaliação de investimento, utilizando informações públicas fornecidas pelos emissores de valores imobiliários, tá? Enfim, aqui a parte de bom, diálogo não precisa do direito, o diálogo vai, né, dos canais que a companhia abre, seja só o DRI, mas ou então dá acesso ao diretor de sustentabilidade, ou consegue falar com o comitê, enfim, governança que a companhia dá, e cada uma dá abertura do diálogo na medida que interessa e na medida que também tem a relevância do investidor que vem tentando conversar ou vem impondo, né, o tamanho, a relevância, a capacidade de reverberar, né, as colocações ali feitas. Bom, se o diálogo não funciona, né, a forma de atuação fora do Brasil é que, enfim, faça o engajamento a partir dos direitos de acionista. Tá? Eu coloquei aqui, tem várias questões que são colocadas ali, mas, assim, a primeira, né, que assim, isso tem muito a ver com direito comparado. Nem todos os sistemas jurídicos permitem que questões como questões climáticas vá parar em Assembleia Geral. A Assembleia pode ser só para direitos dos acionistas, direitos individuais ou direitos coletivos. No Brasil, né, a gente também tem esse artigo, acho que realmente a lei das SAs, ele tem umas aberturas assim que são muito interessantes. Quando o artigo 121, né, fala que dá poder à Assembleia Geral para decidir todos os negócios relacionados com os objetivos da companhia e deliberar sobre o que for conveniente para a defesa e seu desenvolvimento, ele permite o quê? Que qualquer tema vá parar em uma Assembleia Geral.
né? O que, assim, para quem estuda direito comparado, a gente sabe que o Brasil é muito shareholder-oriented, né? Assim, ele é muito, assim, Estados Unidos dá muito poder para a gestão, aqui os acionistas realmente têm uma abertura de poder bastante grande, e o 121 é a demonstração disso, né? Qualquer tema, qualquer assunto de interesse da companhia pode ser discutido numa Assembleia Geral. E isso não são todos os sistemas jurídicos, tá? Tem alguns que não, que essa tentativa de alocação de ativismo, de engajamento dos acionistas na pauta climática não conseguem, né, fazer. E aqui no Brasil, então, tem essa questão, em princípio, né, não sei como é que, se algum dia aparecer, como vão, né, olha, mas se é só gestão, não é? Mas, enfim, o 121 permite dar competência, o que facilita em muito, né, a chegada desse investidor climático, conseguindo atuar dentro de uma Assembleia Geral. Para quem está nessa agenda climática, vocês vão saber que resolution é, assim, a palavra mágica de investidores, né? Shareholder resolution, a SEC também agora tem uma regra nova, ou se for olhar um pouco a Europa, é proposal, né? E a questão era, pode um acionista colocar algum item na pauta de uma Assembleia? Tudo bem, assim, né? A primeira resposta, questões climáticas podem parar numa Assembleia? Ok, pelo 121. Outra, um acionista consegue incluir um item na pauta? A gente sabe que a competência de formar a pauta de uma Assembleia é da administração. Tá? Se vocês pegarem lá o artigo agora, exatamente qual é, acho que é o 120, eu até anotei aqui. Enfim, o 123, né, cabe a convocação, tem todas as regras de convocação de Assembleia e cabe à gestão da companhia, ao administrador, né, ao conselho. Muito bem. E ele, assim, a gente não tem nada que fale sobre formar a pauta, mas quem convoca a Assembleia, faz a pauta da Assembleia. Então, assim, pode ou não no Brasil ter uma shareholder resolution, né? Bom, enfim, aí não está escrito nada que o acionista pode colocar um item na pauta da Assembleia, mas tem uma possibilidade dos acionistas convocarem uma Assembleia, no caso de solicitar, né? E a administração não convocar em 8 dias, né? E para isso precisa ter lá, eu anotei aqui, 5% do capital social para convocação. Muito bem. Bom, quem pode convocar, em princípio, pode colocar um item na pauta, né? E a gente descobriu acho que um ofício circular da CVM onde faz esse exercício. Olha, muito menos burocrático, né? Eu permiti que um acionista coloque no item da pauta de uma Assembleia já convocada, do que esperar e ter que convocar uma outra Assembleia, porque isso custa, isso tem uma série de colocações. Então, em princípio, sim, no Brasil a gente consegue ter um shareholder resolution ao colocar isso na pauta. Então, pode, né? Assim, obviamente que tem que ter lá um determinado percentual de capital que foi baixado pela resolução 70, né? Num mecanismo ali de tentativa de proteção dos acionistas. Então, essa parte também, então, a gente vê, o Brasil consegue ter competência, consegue permitir que um acionista coloque, né, uma resolução. Mas também, assim, a resolution brasileira é diferente da resolution americana, porque lá, em geral, a resolução vem dos administradores colocados para os acionistas analisarem. Aqui vem, enfim, né, nunca vai vir do acionista controlador, porque, enfim, tem ali já uma direta conexão com a gestão, mas pode, então, o minoritário fazer esse caminho para se chegar a um resolution brasileiro. Eu tentei acompanhar nas assembleias desse ano se tinha alguma, não consegui verificar tão claro, mas também não acompanhei tão claro. No relatório da OCDE diz que tem, acho que 25 resolutions climáticas ou ligadas à sustentabilidade, eu realmente não sei, mas esse é um ponto interessante de verificar se tem essa cultura ou não e como se faz, tá? Tem um outro ponto também que, enfim, escola de direito a gente não fala muito e nada, mas assim que é bastante importante sob o ponto de vista de formação do voto dos investidores, principalmente de investidores institucionais, que são as consultorias de voto, né? Não sei se todos vocês sabem, assim, existem algumas empresas que dão consultoria de como os acionistas devem votar. Então, eles têm antes das assembleias ou de abril ali, eles põem, olha, para votar, sugerem a votação. Isso pauta muito a votação dos estrangeiros, principalmente. Então, tem 2 empresas de consultoria, né, que é a ISS e a Glass Lewis, que elas pautam, né, para grandes investidores institucionais como devem votar no Brasil. E isso tem sempre lá agora, ou sempre não digo, mas tem um item climático e tudo mais, e isso pode pautar, ou pode, então, fazer com que, né? Sim, mas ainda muito tímido, porque tem uma questão um pouco
global que se repete sem ser específico, né? Então, essa é uma parte interessante de ver. São não regulados, eu acho que eles não são regulados ou não são intermediários ali, prestadores de serviços regulados dentro do mercado de capitais, e eles têm uma importância bastante grande na forma de investimento, né? E vem sendo bastante questionada a atuação em alguns pontos. Aí tem uma coisa que também é muito brasileira, né, que não se passa tanto na Europa, no Reino Unido e Estados Unidos, porque eles não têm tantas companhias de controle concentrado, mas em alguns outros sistemas, que é essa que não foi pensado para a pauta climática, mas foi pensado com mecanismos de proteção de investidor, de acionistas especificamente, que é a participação em conselho de administração e instalação e participação no conselho fiscal. Então, são duas entradas que a nossa lei permite, né, para que haja maior proximidade da alta gestão da companhia. Então, lógico, com um determinado percentual, né, acionistas preferenciais, acionistas minoritários com voto, ou se não se conseguir, a partir do uso de voto múltiplo ou indicação de membros específicos, conseguem ter representatividade no conselho de administração. Então, esse percentual é uma coisa bastante relevante para se ter e se fazer de forma conjunta ou isolada. Um outro também órgão que é muito brasileiro, está muito relacionado à lei das SAs brasileira, é o Conselho Fiscal, né, que tem uma capacidade, uma competência, diríamos, de supervisão da gestão, né? E a sua instalação ele pode não ter, então, assim, funcionamento permanente, mas pode ser um minoritário com determinado percentual, pedir a instalação e ainda a indicação do membro, a depender, né, da participação, seja minoritário, seja preferencialista, ou os dois, né? E aqui é interessante para o quê? Para obter informação, manifestar opiniões, individualmente ou contrário, tá? Então, esse é um pouco participar na gestão. E tem uma questão interessante que, assim, lá fora acontece muito, que essa é o voto pela não eleição de um administrador, né? E aí eu lembro a Lívia, que, né, trabalhar fora, em Londres, e dar essa assessoria, ela perguntou, pode no Brasil? A minha primeira reação falou, pode. Depois, até conversando com uma pessoa que trabalha comigo, ela falou, não pode voto negativo. Vocês lembram na Vale que teve a discussão do voto negativo? Aí eu falei, putz, é verdade, eu acho que não pode. Então, assim, eu acho que votar contra a reeleição de algum administrador que tenha sido prejudicial à pauta climática não pode, né? O que você pode é fazer um voto separado, ou pode manifestar um voto, mas não, né? Assim, você veja, uma outra questão que apareceu aqui, aparece como sendo uma não possibilidade de atuação como se atua lá fora. Então, você ou vota na chapa, ou então vota no indivíduo, a depender da forma, né, da eleição, mas a manifestação em separado, enfim, tem essa só. Então, aqui, então, a gente cobriu Assembleia Geral, Conselho de Administração, Conselho Fiscal como formas, talvez, mas, obviamente, percebam, né, isso custa, né, e aí só vão chegar nesse nível de engajamento, né, aqueles que têm realmente ou um interesse específico na pauta climática, tem também isso, né, uma análise de custo-benefício do engajamento climático, né? Quem vai arcar e como é que se dá esses incentivos para que haja essa forma de atuação, né? Então, assim, talvez alguns fundos de pensão, alguns em longo prazo, consigam ter alguma forma além do diálogo, ou precisem além do diálogo. E aí que bate o dever fiduciário que eu falei lá atrás, né? Porque, em princípio, é uma opção, não é uma opção. É para esse pessoal que vem falando, ou vem alargando os deveres fiduciários institucionais, isso é um dever, né? Um dever no sentido, isso, não digo que é um dever atuar dessa forma, mas ter alguma preocupação, por quê? Porque o que se defende é que o risco climático é um risco de longo prazo, né? Que vai afetar, diríamos, a forma de avaliação da empresa. Então, você precisa antecipar, precisa se cuidar em relação, ou se cuidar, eu digo não, precisa avaliar esse risco no longo prazo. E aí, enfim, para quem gosta do tema e tudo mais, tem um pessoal que fala, olha, também é difícil, né? Porque são riscos de longo prazo dentro de uma incerteza que é difícil colocar, mesurar e colocar preço nisso, ou então mostrar a forma de atuação e qual o ganho que eu tenho em atuar. Mas existem métricas bastante fortes, pelo menos na área climática, para justificar que, na verdade, nada está se fazendo a mais do que a avaliação de longo prazo dos ativos investidos, tá? Então, é essa a questão. O que mais que eu tenho aqui para vocês? Bom, pontos de atenção, né? Enfim, o relatório é super descritivo, mas tem ao final ou no começo se fala, olha, nossa legislação parece
muito amigável à pauta climática para o investidor, se comparado a outros sistemas jurídicos. Então, nós temos uma lei societária que ela consegue, né, abarcar o investidor com essa pauta, mas, né, todavia, assim, não é uma prática, né, stewardship, né, não é uma prática de investidores institucionais no Brasil, né, não de forma tão, digamos assim, numerosa como se vê em outros mercados, né? Então, nem todos os instrumentos, a gente faz uma referência, nem todos os instrumentos que a gente colocou, que descrevemos no guia, foram testados ou não encontrarão resistência, né, e serão facilmente exercidos. Então, essa é uma questão, né? Se aparecer, vamos ver, a gente vê algumas coisas acontecendo, alguns exercícios mais difíceis por investidores, e talvez isso também aconteça se houver um engajamento em uma pauta de sustentabilidade, não só financeira. Então, esse é uma reação, um olhar para o futuro, né? E outro é que a gente também está tentando desenvolver pesquisas que busquem entender por que não há esse engajamento, né, no mercado brasileiro, o que leva a termos assim, investidores institucionais mais passivos em relação aos exercícios dos seus direitos, né? Assim, em que momento, em quais são. Então, também tem uma tentativa de entender os movimentos para o engajamento, para essa forma do ativismo, quando existe, porque existe, em que casos eles existem. Aqui a gente está fazendo, acho que mais um estudo de caso, né? Estudo de casos que levam como o nosso sistema jurídico funciona quando você tem alguns investidores querendo atuar, tá? Enfim, eu fico por aqui, né? Muito obrigada. Aqui tem uma página do núcleo que eu coloquei para vocês, a gente também tem uma página no LinkedIn, com a gente vai colocando, né, os resultados de pesquisas, também os nossos eventos e também as coisas relacionadas ali ao que se produz e que se discute dentro do núcleo. Eu acho que eu falei demais para vocês, imagino que vocês devem estar super cansadas da minha voz, mas sintam-se à vontade para perguntar, assim. Mas a minha intenção mesmo era não falar tanto, mas pelo menos colocar, assim, essas questões que vocês percebem que eu falei nisso, não é nem apaixonado, nem cético, é avaliativo de coisas muito pequenas. Essa parte de dívida, eu acho que é a mais bacana para ter se pesquisada, né? Tem alguns autores que defendem que a pauta de sustentabilidade é o grande mecanismo de entrada em mercado de capitais será a dívida, porque ela é muito mais fácil, muito mais possível de colocar o recurso direcionado para determinados projetos que são relevantes para a transição da economia de baixo carbono. Então, enfim, essa minha vontade era essa, né? Colocar, instigar e ver que isso tem muito a ver com, como eu mencionei para vocês, finanças e direito, mas com algum ingrediente de sustentabilidade que venha a talvez mudar um pouco o olhar, ou então exige uma nova reflexão. Mas, enfim, é muito material produzido e eu estou super à disposição se alguém se interessar e tentar entender por onde começar ou aonde estão as coisas relevantes. Obrigada. Em primeiro lugar, professor, muito obrigado pela exposição, foi muito boa, muito didática, acho que todo mundo aqui aproveitou muito bem. Gosto de passar agora para a parte de discussão. Primeiro de tudo, gostaria de perguntar se a doutora Maria Lúcia tem alguma pergunta ou não. Não, eu, na verdade, primeiro queria cumprimentar a excelente apresentação da Viviane. Acho que ela está corretíssima, não tem, sabe, não é nem desinteressada nem apaixonada, é avaliativa, é serena. E eu acho que é um material vastíssimo. O mundo, sobretudo, apesar da iniciativa do Kofi Annan em 2004, depois, né, vamos dizer, reverberada, aí já em 2020, pelo BlackRock, naquela carta do CEO, né? Eu acho que a pandemia nos fez, de fato, mergulhar um pouco mais nas nossas, vamos dizer, limitações, a nossa, talvez, precariedade até de vida. E começamos, todos nós, a, talvez, procurar entender mais. Eu tenho me acudido, eu tenho examinado muito o tema, eu já fiz um artigo no final do 2021, numa obra coletiva, sobre essa inovação da lei das SA, com o parágrafo único do artigo 116, e agora estou de novo estudando sobre a função social, que tem múltiplas facetas, e a Viviane aqui deu assim, um show, me parece que não acaba, é never ending, tem tanta coisa para atacar, mas eu tenho a impressão que a gente precisa, primeiro, de um aprendizado. São muitas informações, todos os dias tem coisas novas, e eu acho que a gente precisa um pouco aprender
essas informações e depurá-las. Acho que todas as iniciativas indicadas pela Viviane são muito meritórias, mas eu tenho a impressão que este começo, que embora numa avaliação seja considerada como tímida, essa, vamos dizer, essa decisão da CVM do, sabe, aplique ou explique, faz pensar. E eu acho que aí sim começa a haver uma mudança de, pelo menos eu acho que acorda. Além do mais, nós somos um país em que nós não temos tantos recursos excedentes e temos muito agentes deficitários, não temos tanto agente, vamos dizer, superavitários para muitos agentes deficitários. Então, talvez ainda exista essa preocupação do investimento que tenha que trazer retorno, e não que ele seja só para um impacto. Também acho que está mudando. Enfim, não vou tomar mais tempo. De novo, belíssima, vamos dizer, reunião, palestra da Viviane, nos instiga a ler muito mais coisas. Eu acho que é um tema vastíssimo e eu vou me permitir fazer uma comparação que ela é singela e pode até ser muito prosaica, mas eu tenho a impressão que essas questões ESG são um pouco como o cinto de segurança. A gente vai aprendendo. E aquilo que parecia ser difícil, daqui a pouco ninguém, sabe, entra mais no carro e não deixa de usar o cinto até no banco de trás. Eu tenho a impressão que é isso. Precisamos um pouquinho de tempo. Mas, enfim, sou super a favor de todas as iniciativas. Muito obrigada e parabéns a vocês pelo evento. Super parabéns para a Viviane, que brilhou como sempre. Obrigado, professora Maria Lúcia. Essas suas manifestações nos nossos encontros são sempre uma luz que ilumina o que a gente acabou de escutar e acaba inspirando algumas das nossas perguntas. Eu queria, primeiro, antes de possivelmente fazer uma pergunta ou uma provocação para a Viviane, perguntar se tem alguém que gostaria, eu acabei, enfim, já falei no começo, eu queria, na verdade, perguntar se alguém gostaria de fazer uma pergunta. Alguém, ou alguma das pessoas que fazem parte do grupo conosco, ou algum dos convidados que estão aqui com a gente. O Israel, que já apareceu aqui, já participou de outros encontros com a gente. A Júlia, que colocou uns textos aqui no chat. Obrigado, Júlia. Eu estou com uma engatilhada aqui, Rodrigo, mas se quiser, antes, fique à vontade. Não, o Israel está com a mão levantada. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todo mundo. Professora Viviane, muito obrigado por brilhante sua palestra. Eu só fiquei com dúvida num termo que a senhora usou, que é o órgão consultivo de voto, é isso? Eu fiquei muito curioso por ele e depois eu vou pesquisar sobre. Eu só queria entender melhor como que ele funciona. Apesar de você ter explicado de uma forma clara, eu queria ter um pouco mais de detalhes e onde que ele poderia ajudar, né, de forma efetiva nas questões ESG, né? E se isso fosse aplicado no Brasil, quais seriam os cuidados ou eventuais cuidados que o legislador teria que levantar, né, em função do nosso mercado de capitais ter ainda o privilégio ou a força do controlador, né? Em que ponto esse tipo de órgão ele teria a sua independência? Essa pergunta é ótima, Israel, porque assim, quando a gente vai mesmo estudar o societário, né, então a gente estuda aqui, o acionista vota, nos três, e o que acontece? Essa é uma prestação de serviço, né, são empresas que prestam serviços de consultoria de voto, as duas mais importantes, não sei se são as únicas, mas as mais importantes no nível internacional é o ISS e a Glass Lewis, que eles, assim, se você pega, eles fazem relatórios, eu tive acesso a alguns, eu não sei se isso é público ou eles colocam, passam informalmente para as pessoas, não sei se Maria Lúcia sabe dar essa informação, mas eles trazem ali, né, assim, como os acionistas, eles sugerem, óbvio, não é uma obrigação, e os investidores, principalmente os institucionais, eles contratam esse serviço, né, e contratam e vão falando, olha, deve ter prestado a segunda. A sugestão é que vote contrário à aprovação desse membro do conselho, ou que vote favorável a isso. Então, ele vai passando nos vários temas, principalmente em assembleias ordinárias, né? E vai sugerindo alguns votos, né? Assim, que faça de alguma maneira. Olha, se não abrir informação sobre remuneração, para sugiro não votar a aprovação de tal forma. Então, assim, eles pegam os grandes problemas de governança corporativa e se posicionam.
né? Assim, se posicionam, às vezes muito específico para o país, às vezes também, assim, veja, essas instituições fazem para o mundo inteiro, né? Assim, como votar nas assembleias, imagina assim, abril, né? Assim, o mundo inteiro vai votar, eles vão se posicionando país a país. E quem é que é o consumidor principal dessa prestação de serviços? São os investidores globais e internacionais que, diríamos, estão em vários mercados, né? Eles não têm, diríamos, ou assim, não é que eles não têm capacidade, é o custo de votar de forma totalmente informada, interessada em cada uma das assembleias, em todos os países onde eles estão, é enorme. Então, essas empresas ajudam a ter uma forma de estar e monitorar globalmente. Se você prestar atenção nas notícias de jornais, dessas assembleias mais conturbadas, né, muitas vezes se fala lá, por exemplo, do voto negativo. Eu acho que a Glass Lewis se posicionou, olha, vota contra o voto negativo, entendeu? Ela se posiciona, né, da forma. Mas aqui, quando você pergunta da regulação, essa é uma pergunta ótima, um objeto de estudo, assim, que eu acho bastante interessante. Por quê? Eu não sei muito bem indicar, mas, assim, as companhias também contratam assessoria dessas prestações de serviço, então tem ali um conflito de interesses e tudo mais, e eu acho que elas não são reguladas, elas não são instituições reguladas, são prestadoras de serviços para os acionistas como sugestão de forma de votar. Não tem nenhuma regulação, isso aí é uma questão contratual e de autonomia privada. Não sei se em outros mercados há regulação ou se são regulados. No Brasil, eu acho que não. A CVM não tem competência para regular essas empresas e nem fala nada. Assim. É óbvio que o acionista está sujeito à regulação e aos limites do seu voto. Né? Aqui no Brasil, continua tendo que votar no interesse da companhia e tudo mais. Mas veja que não é uma prestação de serviço para controlador, que você colocou agora a pergunta. Né? Enfim, o controlador tem pleno, né, conhecimento e, né, é o principal interessado em fazer a votação conforme todas as informações que ele tem. Mas um BlackRock da vida não sabe exatamente todas as questões que aparecem no Brasil, de todas as companhias brasileiras. Então, elas têm algumas... E quando tem controvérsias grandes, né, de governança, se você olhar nas entrelinhas das notícias jornais, você vai ver que elas são influenciadoras e elas pautam o estrangeiro e acaba, às vezes, alguns institucionais brasileiros seguindo as orientações dadas por essas proxy voters, né? Eles estão para essa prestação de serviço. Mas, assim, o mercado se fez assim, né? Não é uma questão muito relacionada à regulação, nada. Eu acho que é uma saída, né, para os grandes investidores institucionais internacionais e que estão em vários mercados globais. Não sei se Maria Lúcia concorda comigo, eu acho que é isso, né? Eu acho que sim. Eu acho que algumas são talvez um pouco mais dedicadas, outras porque talvez façam uma cobertura mais ampla. Eu já participei de muitas assembleias em que elas atuam, né? E às vezes os votos são muito assim singelos ou crípticos, então não dá para entender bem, né? Muitas vezes é a abstenção, que é aquele, né, ficar no muro e não se compreender, mas acho que elas prestam, sim, um valioso serviço, porque elas vão, né, orientando e devem fazê-lo numa forma, né, diligente, cuidadosa, embora, e esse é um ponto importantíssimo, elas não estão sujeitas à regulação. Então, na verdade, elas têm que, de fato, se basear na sua ética, na sua diligência, e elas têm sido muito, vamos dizer, acreditadas, né? E esse ponto, só vou fazer um comentário do voto negativo, que é interessante, eu até gostaria de estudar mais, porque quando parecia que iríamos ter oportunidade para estudar um pouco mais, o assunto saiu da pauta, né, da Assembleia da Vale. Eu acho que enfim, é interessantíssimo, vale a pena, mas, de fato, na medida em que a lei das SA admitiu que só precise constar da ata os votos em quantidade suficiente para atingir o quórum previsto, de fato, votar contrariamente talvez não fizesse, mas como uma manifestação do desapreço, eu acho que a sugestão da Viviane é perfeita. Peça para consignar um voto em separado. Eu não quero que consigne. Então, peça para a mesa receber. A CVM determina que os votos em separado ou manifestações ou protestos tenham que estar à disposição no site dela. Então, eu acho que, sabe, dá para fazer alguma coisa meio termo, mas eu prometo, eu também vou estudar mais, porque, vamos dizer, foi um pouco abortada essa história. Eu acho até que foi no ano passado, nem sei se foi nesse ano que esse tema
Acho que ele não voltou por É, enquanto. eu acho que Foi Foi o tiraram, né? comecinho do ano passado. no começo do ano É, passado. Tem, exato. inclusive, acho que a única coisa de texto que eu já vi em relação a isso, tem um artigo do Gustavo Gonzalez, naquele livro de homenagem ao Nelson Aisley, que ele aborda essa possibilidade de ser adotado ou não um voto negativo aqui no Brasil. Eu não me lembro muito bem qual foi a conclusão que ele chegou, mas eu me lembro que ele chegou a abordar esse tema. Mas olha, a dica fica a dica, porque agora eu já sei e vou procurar no livro. Então, mas eu acho que é um tema bacana, mas assim, e é um pouco, né, no princípio você fala, não, pode votar contrário, é um administrador que foi totalmente contrário, não pode votar negativo. E aí, Israel, só também para complementar, você perguntou o que isso importa na pauta da ISD, porque essas declarações de voto, essas sugestões de voto, pelo menos desse ano, tinham algumas sugestões sobre esses pontos. Então, não fazer isso, não fazer aquilo. Só que também o que a gente comparou é que eram sugestões globais. Então, assim, sabe, muito não fazer isso assim, era aqui na Colômbia, Argentina, nem para a América Latina, era para o mundo todo, e falava muito pouco concretamente, que imagino que investidores com aquela sugestão não faziam nada. Né? Era uma sugestão tão ampla, tão pouco. Agora, imagine, né? Falar, olha, sei lá, fazer proposals e metas climáticas para todas as companhias. Se eles fazem isso, né, lógico, é uma hipótese muito não plausível, porque não é que todo mundo, todos os investidores vão fazer isso, até porque isso custa, exige, né? Mas para que haja engajamento, se quando aparecer um proposal, votem favoráveis, entendeu? Ele tem essa capacidade de multiplicar uma compreensão de como votar determinado tema. E é nisso que eles ganham, acho que né, eu acho que em volume, em capacidade de congregar entendimentos que estão totalmente, novamente, né, indo para a economia, diminuir os custos de transação da atuação coletiva. Eu não preciso perguntar para todo mundo como vão votar, se todos vão votar conforme o proxy do ISS, então vai todo mundo nessa linha, e vão lá nessa linha, entendeu? Também é um pouco isso. Entendi, muito obrigado. O meu ponto que me gerou curiosidade, eu tomei nota aqui de algumas coisas, é justamente se o cara tem esse poder de sugerir, né, passar ali um overview a respeito de alguma posição que determinado acionista pode tomar ou não numa assembleia, de novo, né, é uma mentalidade que eu tenho, talvez por não conhecer tão profundo o tema. Talvez pode ter um conflito, né, ele pode influenciar de determinada maneira de uma forma que aquilo venha beneficiar ele no final, sabe? Olha, eu voto de X maneira, porque no final eu posso acabar sendo beneficiado. Não sei como, mas é o que me vem na cabeça agora. Mas, enfim, muito obrigado. Tomás? Tá. Professor, você terminou a reunião falando sobre a relação, sobre a importância que vai vir do mercado de dívida e como ele vai impulsionar. A CVM colocou, está em análise, agora está para sair, a fundo de investimento dos FDIC socioambientais, na qual eles colocam algumas regras ali, métricas meio gerais, ali acaba não botando muito bem o que seria. Aí minha pergunta é mais relacionada ao que você poderia identificar como dever fiduciário desse gestor desse FDIC ou não. Porque a partir de qual momento ele compra os ativos são emitidos a partir de métricas que a CVM aceita, falam que são métricas socioambientais, mas entra naquele caso de, por exemplo, não vir a cumprir as métricas que estão ali. Por exemplo, ele tinha esse ativo seria destinado a, sei lá, reflorestamento de não sei quantas milhares de hectares, acaba que esses recursos não são destinados ali. Essa métrica que a CVM vai utilizar, ela tem que ser algo contínuo para você realmente poder ver se ele está cumprindo o dever de fiscalizar se aqueles ativos estão cumprindo esses quesitos socioambientais ou não. Esse dever, por exemplo, ele poderia, uma vez por ano, pegar ali um relatório de um terceiro especializado, nesse terceiro especializado falar, então, ele continua servindo como... esse ativo continua tendo as suas características socioambientais, portanto, o gestor está, sim, ainda praticando o seu dever,
mas eu, por exemplo, 6 meses atrás ele deixou de fazer isso, esses 6 meses desse ato, o gestor poderia ser responsabilizado ou não, e tem uma outra hipótese que seria a melhor solução ou não, que inclusive tem no último livro lançado sobre o fundo de investimento do Philip Hansma, aquele de atualizados, escrito pelo João Laudo Camargo, que ele coloca a possibilidade de você colocar como prestador de serviço essencial no fundo, assim como a contratação, o administrador precisa contratar um gestor, a contratação de um terceiro especializado nessa análise de ativos ou não. Qual seria a melhor solução para o gestor, ou esse que vier entrar vir entrar na estrutura do fundo, conseguir se proteger da quebra de dever fiduciário? Desculpa, você acabou ficando um pouco confusa a questão. Não, Tomás, tarde, já acaba... Eu não conheço essa proposta específica, né, dos FDICs, eu ouvi, mas eu não olhei a regra. Mas, assim, o que eu posso, digamos assim, dar elementos para responder, né? Eu não sei qual é a melhor forma, mas, assim, muito da parte do mercado de green bonds e tudo, eles usam, né, o que eles chamam de second party opinion. Então, assim, são terceiros que opinam e dão os relatórios sobre, né, o Brasil, a Citaui é a grande prestadora de serviço, e vai lá dando, olha, cumpriu, não cumpriu, e tem um relatóriozino que vai falar. Então, assim, é óbvio que essa é uma forma de... Como se trabalha no FDIC mesmo, né? Tem lastro, não tem que cada um ficar verificando se tem o lastro, não, você tem lá, né? Certificador, que vai... Então, você tem que criar um mecanismo que não gere para cada investidor ou para cada gestor o custo de ficar verificando o cumprimento de metas, que nem são financeiras, são metas, né, que mais difíceis de serem verificadas, e alocar para um terceiro essa obrigação e aí se confiar. Então, acho que esse é o mecanismo que se adotou nessa indústria dos títulos temáticos. Né? Para a FDIC, imagino que também deve ser, ou pode ser, uma forma, né, de atuar, mas agora, a pergunta que eu não sei responder é se isso deve ser uma obrigação da regulação ou isso deve ser uma prática de mercado. Por quê? Porque os green bonds não são regulados, né? Não há regulação, e a indústria se formou muito na prática de uma, né, second party opinion, e para quê? Porque também ninguém é que vai comprar um green bond se não tem nenhuma verificação, ou cada um vai ter que verificar. Então, assim, eu acho que tem uma prática de mercado, inclusive, né, aquele Green Bonds Initiative traz. Então, eu não sei se é caso de trazer para a regulação e ter uma obrigatoriedade mais um custo para a emissão desse tipo de título e talvez o desincentivo, tendo visto o preço que isso é, ou então fazer na questão de second party opinion. E aí, outra questão importante, esses não são regulados, né? Aquilo que eu comecei ali no início, tem toda uma prestação de serviços intermediários, né, desse mercado que não são regulados como as empresas de rating são no setor financeiro. Quer dizer, na minha opinião, eu acho que eles não são regulados. Eu não sei se eles seriam, ou se você vem me falar, agora eu tenho que regular também a Citaui, eu vou ter que... Eu não sei, eu acho que ela não tem competência para isso, né? Ao mesmo tempo, ela tem competência de dar melhor informação para o mercado. Então, se essa informação não financeira se iguala à financeira, né? Agora, a tua pergunta sobre responsabilidade do gestor, aí essa é assim, chegar na responsabilidade, porque uma coisa assim, ó, responsabilidade de formar ativos, né? Assim, investir, formar um portfólio com ativos que não fazem parte do que o meu regulamento permite, né? Ou é um desenquadramento ambiental, diríamos assim, né? Eu estou desenquadrado de forma ambiental. Tudo bem, isso é uma coisa fácil de verificar, né? Agora, o monitoramento disso, né? Eu seguiria, eu acho, o mesmo problema que deu nos FDICs lá atrás, né? O quanto que o gestor do fundo era responsável por problemas, né? O administrador, o gestor, aquele raciocínio todo de entender dentro da cadeia de prestação de serviço quem é responsável por uma falha, né? Fico imaginando que vai seguir um pouco esse caminho, e é mais difícil de fazer o nexo de causalidade, principalmente, né, responsabilidade administrativa ainda vai, mas responsabilidade civil, qual é o dano que se... essa também é uma questão, né? Qual é o dano que se tem pelo não cumprimento de uma obrigação não financeira, né? Também. Então, eu acho que é um tema que merece, né, muito menos uma resposta minha e muito mais, talvez, assim, caminhos que tem que se identificar para conseguir ter o melhor sistema, né? E é isso, a gente está numa parte
regulada, parte não regulada. Eu imagino que a CVM não tem. Outro dia, assim, vou abrir uma pergunta que me fizeram. Você não acha que a CVM deveria ser mais, assim, proativa e colocar os deveres fiduciários mais concretos? Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso. Você já imaginou, assim? Não, não vai, não é pela regulação que talvez chegará no melhor sistema, muito menos colocar todo esse pessoal regulado. Primeiro que a CVM não tem, né, recurso financeiro, nem recurso de capital humano para isso, para alocar mais recursos para fazer, então, regulação de rating ambiental, de fazer prestação de serviço. Então, eu tenderia, assim, ser muito realista, né, no sistema brasileiro e não dar obrigação, vai pela questão de mercado. E se você for olhar, Tomás, toda essa agenda é market-oriented, né? É toda uma agenda que é orientada por soluções de mercado, né? A gente não está pedindo para que o regulador ambiental, que o direito ambiental dê conta. Então, assim, o mercado tem que se organizar e tem que, assim, a reputação. Tem um texto que eu li recentemente que eu achei interessante, que ela fala a máquina da governança corporativa. O direito tem uma importância, mas ele não é o mais importante nessa agenda, e provavelmente não será. Que o mais importante vai ser a parte cultural, a parte reputacional, e uma parte que essa máquina vai ter que funcionar para dar conta das pautas climáticas e das metas, né, do Acordo de Paris para 2030. Pode não funcionar, né? Tem muita gente que fala, isso aí é um second best que não vai funcionar. E fala assim, ou você taxa carbono, ou não vai funcionar. Tem muita gente que é pessimista para isso aí. Mas, assim, agora tentar dar conta disso, a partir de regulação de mercado financeiro, eu não sei. Eu tendo a não gostar da ideia, mas, assim, muito ainda, eu acho, sabe? Tenho essa percepção. Eu posso fazer um comentário? Mais uma, talvez? Posso meter minha colher um pouquinho? Deve, Maria Bom, Lúcia, deve. Obrigada. Primeiro, eu vou dizer o seguinte: eu acho que eu sou uma entusiasta da lei dos SA. Tive a felicidade de trabalhar tanto com o professor Lamy como com o doutor José Luiz Punhas Pedreira, que eu acho que realmente fizeram uma lei precisa, perfeita. Sofreu aí umas mexidinhas, então, quando mexe no sistema não é tão bom, mas tem ali uma regra que é de ouro, que é o dever de diligência, que é o dever maior. Quer dizer, ele tem obrigações. Se ele conseguir provar que ele atua com dedicação, que ele acompanha, porque o dever do administrador, do gestor, importa de meio. Ele não tem obrigação de atingir. Não, devia ter, sei lá, plantado tantas árvores. Mas se ele provar, sobretudo de forma escrita, que é como a CVM entende que é mais fácil de ver, que ele tomou as providências para se desincumbir a contento, eu acho que ele estaria isento. Agora, como é uma matéria bastante complexa, e eu acho que esse é um problema, que métricas funcionam, nós vamos ter métricas únicas ou não, tá? Às vezes eu acho que é melhor cada companhia ver o que lhe afeta mais. Então, por exemplo, só para dar um exemplo que eu achei simpaticíssimo, a Gol, agora, quando você viaja, no dia seguinte ela diz, olha, a sua viagem Rio-São Paulo, ida, depois ela manda outra mensagem de volta, gastou tanto de carbono, você paga. Acabou. Achei maravilhoso. É uma coisa, o que está afetando ela? O que ela pode afetar o meio ambiente? É com os aviões, né? Então, eu acho que isso vai ser muito assim para certas áreas. Agora, concordo com a Viviane. Second party opinion é ótimo, dá um conforto para o administrador, embora ele também não possa. Não, agora eu vou descansar porque eu. Não, não. Ele tem que se desincumbir e mostrar, ele tem que ter evidências dessa atuação diligente, cuidadosa. Agora, o second party ajuda muito. E nesse campo, e eu até andei vendo isso para um cliente da área, eu acho que as agências de rating serão grandes colaboradoras. Elas já têm aí, estão começando a criar métricas que eu acho que não são assim universais ou ser específicas. Eu acho que elas poderão colaborar muito, até depois temáticas e tal, ter outras que vão ajudar muito, e elas são muito auxiliares para os administradores, né? É como auditoria para o balanço, né? Vamos ouvir mais um? Eu vou fazer uma pergunta agora, pessoal. Eu sugeriria, se alguém tiver mais alguma pergunta, que no final da minha pergunta já também emende, que aí a Viviane dá as últimas respostas, e depois ela faz já um fechamento, dado o avançar da hora. Mas o avançar da hora mostra também como a exposição da Viviane e as perguntas depois foram ótimas. Viviane, vou fazer uma pergunta que acho que talvez já fique quase na fronteira do direito societário e
e algo que está para além do direito societário, talvez política, enfim. Que minha questão eu acho que, sobretudo pensando naquele segundo slide que você mostrou, onde está aquela colunazinha ali do ESG, eu sinto que o ESG, quando ele é adotado ainda hoje pelas companhias, ele é adotado sob a presunção de que isso não se dá tendo como contraparte o sacrifício de retornos financeiros. Eu acho que tem uma certa compreensão, sobretudo, de que na carta da BlackRock, o Larry Fink deixa isso claro, né? Em termos de você pensar a perspectiva de longo prazo, de que aquilo vai gerar retornos para a companhia em termos de investimento em energias renováveis ou na própria condição de vida que as pessoas vão ter no futuro, enfim, como o mundo vai sobreviver, as pessoas vão sobreviver, etc. Então, isso aí vai ter um retorno financeiro depois, senão o mundo pode acabar. O Larry Fink fala uma frase muito bonita, né? Como é que as empresas vão pensar em vender esses produtos no mundo em que está tudo, enfim, se acabando, está tudo com extremas temperaturas, etc. Então, eu sinto que isso, de algum modo, é um limite, né? Ou seja, porque no presente as empresas só vão adotar o ESG até o ponto em que a lucratividade delas não é afetada. Tudo bem. Não acho que seja um problema das companhias, acho que elas são não só acostumadas a agir assim, mas é nisso que elas são boas em gerar lucro e produzir a maior quantidade de produto possível pelo menor preço. É assim que elas historicamente funcionaram, e foi assim que, enfim, que elas revolucionaram o mundo, melhoraram o nosso bem-estar, etc. Mas o que eu penso é que, diante do tamanho do problema que a gente tem em termos do colapso climático, de cada 10 entre 10 cientistas sérios eu digo que não seja negacionistas, falam o tamanho do problema que está na nossa frente, como a gente já está atrasado. Eu tendo a concordar quando a The Economist vem e fala, não, de fato, o ESG não vai resolver o problema do planeta. Por outro lado, discordo da reportagem do ESG, dela ficar cobrando. Isso, na verdade, saiu uma coluna na Folha que falou uma frase que eu achei muito boa sobre a reportagem da Economist, que é cobrar de uma criança, eu digo, o mercado que está nascendo, o mercado do ESG, a maturidade de um adulto, né, de cobrar que todo aquilo que até o slide seguinte que você mostrou para a gente mostrava, né, aquilo que está no meio de campo, que são as empresas de rating, as demais agências que, de fato, etiquetam esses produtos e criam essa legibilidade, essa gramática, ESG, a The Economist que assume um tom tão violento que é como se esse mercado já fosse desenvolvido e pudesse cobrar daquela maneira. Nisso eu discordo da The Economist, sobretudo porque eu sei que o mercado ele tem um tipo de acomodação próprio, ou seja, se por um lado eu reconheci que as companhias elas foram, historicamente, elas foram vocacionadas a funcionar numa outra direção, para que elas se reorganizem, isso tem um tempo próprio, um tempo de acomodação próprio, mas, novamente, eu volto para a questão do tamanho do problema, que eu acho que aí tem uma desproporcionalidade entre o tempo de acomodação dessas companhias a esse novo mundo e o tamanho do problema que está vindo aí, enfim, dias após dias. Dia após dia. Ontem, por exemplo, a gente viu, nos últimos 15 anos, foi o dia com maior nível, por exemplo, de queimadas na Amazônia. A gente viu, semana passada, temperaturas recordes na Europa. Então, os sinais, eles vão... os exemplos históricos, né? A gente não olha mais lá para trás para dar. Os exemplos históricos, eles estão todos no presente. E aí, voltando àquilo que você falou do Milton Friedman, né? Milton Friedman dizia, não, o que importa é a maximização do valor das ações, vírgula, mas dentro de regras competitivas e dentro das regras do jogo. E aí minha pergunta é, em que medida, para além do ESG, a gente não precisa mudar as regras do jogo, ou seja, pensar que o papel, sobretudo, de lidar com isso é do Estado, porque eu sinto que às vezes tem uma lógica um pouco compensatória, que é de dizer o seguinte, as empresas já não estão tomando as atitudes delas, já não estão mudando as práticas delas, vamos deixar o Estado de lado, não precisa também criar um conjunto de leis relacionadas a isso, um conjunto de limitações, etc. E isso me deixa um pouco apreensivo de achar que é possível substituir essa coletivização dos riscos sociais, que para mim estaria diretamente ligado ao Estado, para as companhias. E quem vem dizendo isso, por exemplo, Tariq Fancy, que era se não me engano, eu não lembro exatamente qual era o posto dele, mas acho que era diretor de sustentabilidade da BlackRock. Eu não sei se era diretor de sustentabilidade, mas enfim, alguém que estava ligado às carteiras ESG, e ele escreveu, né, uma espécie de diário quando ele saiu do
do BlackRock, em que ele dizia isso, novamente reforçava-se esse papel que o Estado deveria ter. Uma carta recente da Dínamo também, acho que é Tempo do Clima, o nome, ela fala da necessidade dessa concertação coletiva dos estados, etc. Daí eu gostaria, enfim, a minha pergunta seria no sentido que como é que você que está imerso nesse universo ESG pensa que deve se dar essa complementaridade, né, entre, por um lado, o papel das empresas e, por outro lado, o papel do Estado? Rodrigo, a tua pergunta era para assim, mais uma hora de conversa, né? Assim, vamos falar. Eu acho assim, essa pergunta é uma pergunta que se coloca sobre esse modelo que se colocou, né? Assim, primeiro, qual é o potencial dele efetivamente resolver problemas e questões assim que são... E assim, tem uma que é maior, assim, que é a questão assim, se você for olhar essa agenda, ela transforma políticas públicas em escolhas privadas, né? Então, assim, qual é a diversidade? Quem está escolhendo são os investidores institucionais que vão fazer, são as empresas. Quando você está falando, bom, qual é a diversidade? Não deveria ser uma pauta política, né? Quando você traz também questões climáticas, eu optar ou não em ter uma meta climática, não deveria o Estado impor as metas climáticas para as empresas, se elas cumprirem sob pena de sanção e tudo mais. Então, assim, essa seria, assim, tem alguns que falam, olha, a gente sabe que isso assim é second best, não é o melhor. Não é o melhor por quê? Porque sabem que politicamente não tem condições de se ter a taxação, de ter essas obrigações, e sendo uma questão também de forma de todos os países fazerem a mesma maneira de atuar. Lógico, a comunidade europeia tem uma força grande e ela está começando a fazer com que produtos ofertados lá tenham algumas questões, então alguns mercados conseguem ter alguma capacidade, mas esse é um limite dessa forma de solução. E essa relação público-privado, né, complementar ou não, tem vários estudos que tentam dizer, olha, ela é boa ou não, é complementar, é competitiva um com o outro, enfim, ela é limitadora e você tem razão, né? Isso aí é pauta, tem coisas que são pautas políticas, deveria estar na esfera política, e não na esfera da bolsa de valor para indicar que vai ter que ter, sabe, é uma questão de escolha. Só que quando lá, né, como a Maria Lúcia falou, em 2004, né, o Fernando fala, traz isso para o mercado financeiro de capitais, assim, não pode ter, assim, traz para o mercado que tem uma forma de atuar, traz um mercado que tem que pôr métrica, traz um mercado que faz conta. Então, assim, é uma solução inteira por dois motivos. Primeiro, não tem dinheiro para financiar a transformação da economia para baixo carbono sem dinheiro. Assim, capital privado precisa participar disso. Esse é o primeiro ponto. A solução precisa de financiamento, né? E aí é o financiamento que se tenta colocar ali uma pauta que a política mas a política não consegue resolver o capital privado. Então, assim, quando o Milton Friedman fala conforme as regras do jogo, se pressupunha que o Estado era capaz de dar as regras do jogo, que ele é capaz de resolver as pautas políticas, né? O que a gente vê hoje em dia, talvez é porque você está numa... A gente tem um professor aqui na GV que fala da crise do Estado, e não tem mais capacidade arrecadatória, né? Porque, enfim, as formas de produção mundiais têm isso, ele não tem mais uma capacidade política de impor todas as questões. Então, assim, a gente está num second best, a gente não está mas também é de uma forma, né, de conseguir tanto o financiamento quanto uma modificação, um reconhecimento do papel privado em toda essa agenda. Enfim, seria uma forma de lidar com a tua pergunta, mas eu acho que ela vai no coração dessa nova transformação, né, de uma ordem global, econômica, política, e acho que está ficando politizada essa agenda, né, uma coisa que não deveria estar, mas ela está, mas é um limite, assim, com certeza, assim, é uma forma que, gostando ou não, está acontecendo. E acho que essa audiência pública da Bolsa mostrou muito isso, né? Nas redes sociais, pessoas, imagina, né? Outros apaixonados pela iniciativa. Isso aí deve, assim, qual candidato vai falar isso? Não, mas quem tá colocando é a Bolsa de Valores, né? Enfim, é um tema grande, mas o que eu ligo isso só para tentar responder é isso, né? A pauta política que deveria atuar, incapaz de atuar, incapaz de ter capacidade de financiamento, transfere isso para a pauta com todos os limites, né? E é isso que a gente está lidando, e as métricas é o que mais se espera para conseguir. Excelente, professora. Rodrigo, você quer continuar? Não, perfeito. Já estou satisfeitíssimo pela conversa, pela resposta da Viviane, pelas colocações brilhantes da Maria Lúcia. Muito obrigado. Realizado. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui, inclusive. A hora já está bem avançada. O professor, inclusive, pediu desculpas que eu
Eu fiquei só observando de longe, praticamente, que eu fiquei enrolado aqui, não consegui participar. Eu fiquei até receoso de fazer pergunta, que a gente ontem teve uma outra reunião só dos membros do grupo, que foi muito boa, falando sobre o material que você tinha mandado para a gente. Mas eu já recebi aqui feedback que a palestra foi excelente, e eu consegui, pelo que eu escutei aqui agora, também foi uma discussão muito, muito boa. Então, muito obrigado por ter vindo hoje aqui para compartilhar com a gente esse assunto que é tão fascinante, tão atual, né? E a gente espera poder receber você de novo no futuro também, para discutir de novo. Obrigada, Antônio. Obrigada pelo convite. Eu adorei, assim, adorei Maria Lúcia, adorei vocês, Rodrigo, Tomás, né? Todas as questões colocadas. Assim, olha, achei um grupo realmente, olha, eu ando, né, em alguns lugares para falar, eu achei um grupo bastante conectado e assim, ligado mesmo nos temas. Parabéns, parabéns ao grupo. E obrigada, Maria Lúcia. Imagina, eu que agradeço a vocês todos, já não vou falar mais nada, eu mesmo vou me policiar, mas, de novo, parabéns, achei que foi espetacular, e o tempo mostra, né? Se fosse ruim, a gente já tinha desligado, e eu acho que aqui ninguém nem quer ir embora, mas entendo, enfim, de novo, parabéns, Viviane, belíssima exposição, apresentação, troca de ideias, foi ótimo, e aos organizadores, como sempre, que acertam na mosca, e trazem temas que são instigantes, atuais, desafiadores. Enfim, muito obrigada a todos. Muito obrigado também, doutora Maria Lúcia, que é uma presença constante aqui nas nossas reuniões também. E sempre muito bem-vinda. Eu aprendo tanto, eu adoro. Bom, então é isso. Muito obrigado a todos por terem vindo, por terem ficado até agora, e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, Maria Lúcia. Valeu.